Não quero você falando com ninguém, disse a mãe. Eu só te deixo ficar nessa janela porque tenho bom coração. Mas põe uma tábua aí. Se você inventar de enfiar o nariz para fora, que dirá se ficar de papo com os outros? O James está lá fora, falei. E por que não estaria? Disse a mãe. Ele não é aleijado. Ele não é como você. O primeiro livro da duologia, A Guerra que Salvou a Minha Vida, na verdade ele vai contar a história da Ada, que é uma menina que é deficiente. Ela nasceu com o pé ao contrário. A parte do pé que era para ser para cima ficou para baixo, e aqui é para baixo, a sola do pé é para cima. Ela mora na cidade de Londres, junto com a mãe e o seu irmão Jamie. A mãe da Ada, que não é citada, né, o nome dela aqui durante o livro, ela não cuida da Ada, digamos assim. É tanto que ela chama a Ada de aleijada. Ela não consegue aceitar que a filha dela é uma pessoa com deficiência. É tanto que a Ada, ela passa o tempo todo trancada no apartamento. Ela só conhece o que tem ali na frente do apartamento por conta da janela. Como eu falei no trecho, né, que ela está sentada na janela e olhando tudo, olhando para as pessoas que estão passando. E a Ada não conhece absolutamente nada além daquela janela, né, e do apartamento. Justamente porque a mãe dela, ela tem um certo preconceito com relação à própria filha. Ela não deixa a filha sair do apartamento porque ela não quer que as pessoas vejam que a filha dela é uma pessoa com deficiência. E isso acontecia muito. Antigamente as pessoas com deficiências, elas ficavam realmente trancadas dentro de casa porque as pessoas tinham vergonha, não queriam que elas saíssem para a rua. Graças a Deus, atualmente, a situação das pessoas com deficiência melhorou muito. Hoje em dia a gente tem uma visibilidade, a gente sai para a rua e tudo, mas a questão do preconceito ainda persiste. Infelizmente, ainda tem pessoas como a mãe da Ada, que tem uma mente fechada, totalmente preconceituosa e que não quer realmente aceitar e fazer com que a filha dela tenha uma vida digna, né? Então, a Ada, ela não sabe ler, ela não sabe escrever, ela não sabe nem sequer andar. Ela anda se rastejando pela casa, justamente porque ela não consegue apoiar o pé no chão, dói muito e tal. Mas a Ada, como diz o livro, né, A Guerra que Salvou a Minha Vida, ela encontrou uma possibilidade de fugir dessa guerra que ela estava enfrentando dentro de casa com a sua mãe por meio da Segunda Guerra Mundial. O Jamie, o irmão dela, ele já está frequentando a escola, a Ada não, porque ela não sai de casa, e ele descobre que as crianças, elas vão ser enviadas para o interior da Inglaterra para tentar se proteger, né? E a Ada, ela fica sabendo disso, a mãe dela não quer que a Ada vá, quer mandar só o Jamie, mas a Ada, ela aprende a andar sozinha dentro de casa. Então a gente vê ela contando pra gente, né, como que foi aprender a andar. E no dia que o irmão dela, o Jamie, se muda da casa para realmente ir para o interior, a Ada vai junto com ele, porque ela tinha aprendido a andar. E aí quando chegam lá no interior, os dois, eles não são adotados, digamos assim, pelas pessoas que estão lá. Eles formam uma fila e as crianças, né, que são chamadas de evacuadas de guerra, que chegam lá no interior procurando uma família, e eles estão em uma situação realmente deploráveis e que ninguém queria realmente adotar ele. Então, a pessoa que era responsável pelos evacuados acabou enviando ele para Susan. E a Susan, no início, não queria eles, porque ela fala que não sabe lidar com criança, né? Não sabe cuidar de criança. Mas ela acaba ficando com eles, e ao longo do tempo a Susan vai aprendendo a conviver com a Ada, aprendendo a conviver com o Jamie. E uma coisa bem interessante do livro é que a Susan, ela tem um manteiga, que na verdade é o pônei que era da amiga dela. E aqui no livro não diz como é a relação da Susan com a Beck, que é a amiga dela, então a gente não tem certeza dessa relação delas duas, mas a Ada, ela fica encantada, porque no trem, né, no transporte, quando ela está saindo de Londres para o interior, ela vê uma menina galopando o pônei, e aí ela acha que aquilo é incrível e ela quer, né? E ela sozinha aprende a galopar esse pônei. Então isso é uma coisa assim incrível. É um livro que
eu chorei muito durante muitos momentos. Tem várias coisas assim muito impactantes. E ao contrário da mãe da Ada, que não é citado o nome dela, que em momento algum do livro eles só chamam realmente como mãe, a Susan, ela aceita a Ada como pessoa com deficiência, e a Ada, ela tem a possibilidade de sair na rua, de andar no pônei e tudo mais. Então ela vai aprender também a escrever, vai aprender a ler, vai aprender uma série de coisas sobre o mundo do qual ela não conhecia por estar presa dentro de um apartamento. Ela só conhecia realmente o que estava ali na frente da janela dela, né? Mais nada. Então ela não sabia várias palavras que ela não sabia, que ela fica o tempo todo perguntando para a Susan. E a Susan, com toda a paciência do mundo, vai ensinando para ela e educando, digamos assim, essa menina, né? O Jamie, ele já sabe bastante coisa em relação ao mundo, em relação à Ada, se a gente comparar, justamente porque o Jamie, ele saía de casa para brincar com os amigos, ele saía para ir para a escola, e a Ada não. Então, é uma história de amadurecimento, de crescimento, de aceitação da deficiência, mas muito mais que isso. É uma história, assim, muito impactante. E depois que eu li esse livro, né, eu fui ler a continuação, que se chama A Guerra que Me Ensinou a Viver, que é esse aqui. E A Guerra que Me Ensinou a Viver, eu não vou falar muita coisa, porque se eu falar qualquer coisa desse livro aqui, vai ser realmente spoiler do primeiro livro. Mas uma coisa, um spoiler, na verdade, que eu vou soltar para vocês que vocês sintam vontade de ler essa continuação, é que a Ada, ela vai fazer a cirurgia do pé dela. Sim, a Ada, ela vai aprender a andar. Depois que ela faz a cirurgia, o pé dela fica praticamente normal, né? Não vai ficar 100%, porque se ela tivesse feito essa cirurgia, eles até falam aqui no livro, se ela tivesse feito essa cirurgia quando criança, ela não ia ter nenhuma dificuldade. Mas ela fez essa cirurgia com 11 anos, se eu não me engano, né? E ela teve cicatrizes e tal, mas ela vai aprender a andar, vai galopar de uma forma normal. E a gente vai ver que a Ada, depois da cirurgia, ela tem uma certa dificuldade de aceitar que ela é uma pessoa com deficiência, né? Ela não quer falar sobre o pé dela antigamente, como era. Inclusive, nesse livro vai aparecer uma nova personagem, que é a Ruth, que ela é uma garota judia, filha de alemães, e ela vai para lá para que a Susan possa ensinar matemática para ela. Susan estudou matemática na Universidade de Oxford, e ela é uma professora, né? Acaba ensinando a Ruth algumas coisas para que ela possa ir para a universidade. Então, é uma relação que, na verdade, eles não vão aceitar bem a Ruth, porque, veja bem, né? A Inglaterra está em guerra com a Alemanha, e eles dois são opostos, né? São inimigos, e a Ruth é uma alemã, então eles acham que a Ruth, ela é uma pessoa que está ali como espiã. E depois de um tempo eles vão descobrir que ela não é realmente uma espiã, que é uma pessoa do bem e tal. E é uma relação que no início vai ter controvérsias, vão ter algumas picuinhas, algumas coisas vão acontecer, que eu não vou contar, porque senão não é spoiler pra vocês. Mas eu só quero dizer que, além das edições serem lindas, né, essas duas edições aqui muito lindas, a história em si é muito bonita. E vou mostrar aqui a edição por dentro, porque realmente vale a pena. A Darkside caprichou, fez um trabalho, olha a folha de guarda. E eles sempre fazem o trabalho assim, fantástico, né? E livros que falam sobre Segunda Guerra Mundial já são livros que me chamam a atenção, né? Eu gosto muito dessa narrativa, desse tipo de livro. Então, já é algo que quando eu vejo que, poxa, tem Segunda Guerra Mundial, eu vou gostar. Então, pra mim, me surpreendeu bastante. Eu não imaginei que eu fosse gostar tanto, ao ponto de ser a minha duologia favorita, né? A minha duologia preferida até o momento. E aqui no título desse segundo livro, né? A Guerra que Me Ensinou a Viver, e é realmente isso. A guerra para muitas pessoas teve muitas perdas, muitas coisas ruins aconteceram, mas para a Ada só trouxe coisas boas. Ela aprendeu muito como ser humano, ela evoluiu como pessoa, fez amizades, brincou, aprendeu a galopar, conheceu novas pessoas.
e ela vai principalmente amadurecer. No início, a Ada é uma pessoa fria, né, por conta do próprio tratamento que a mãe dela tinha com ela. A mãe dela batia nela em muitos momentos do livro, porque realmente não aceitava a Ada como pessoa com deficiência, né? Ela tinha vergonha, não queria mostrar para a sociedade. E ela vai aprender a aceitar, a ser uma pessoa assim independente, vai evoluir muito como pessoa, e ver essa evolução da Ada, para mim foi uma das melhores coisas que teve nessa continuação. O que eu tenho para dizer para vocês é que depois que vocês lerem esse livro, vocês não serão as mesmas pessoas. E que eu espero que realmente vocês possam ler esse livro e sintam esse amor que eu sinto por essa história, de verdade. Se você gostou desses livros, eu vou deixar na descrição o link para que vocês possam comprar. Lembrando que comprando nesse link você me ajuda a continuar com esse projeto sem gastar nada a mais. Beijo e até o próximo vídeo.